Irmão Diego se aproxima. Vamos orar então. Amado Deus e bondoso Pai, no maravilhoso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus, aqui estamos agradecidos por estarmos mais uma manhã na Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 9 de junho, quando aqui estamos para aprender mais de Ti, que és manso e humilde de coração. Usa, Senhor, a instrumentalidade do Teu servo, irmão Diego, com graça, com poder, com liberdade, com unção, com ousadia, para transmitir tudo quanto por Ti nos é mandado. Fala com cada um de nós e edifica a nossa fé, e que ao sairmos daqui saiamos alegres, felizes, jubilosos com a Sua presença e a Sua graça, em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, os irmãos podem sentar. Louvo a Deus pela oportunidade que me é concedida para trazer esta lição, que é de suma importância, né, irmãos? Fala sobre santidade. E antes eu gostaria de, na pessoa aí do pastor João, né, parabenizar todos os pastores, afinal de contas hoje se comemora o dia do pastor. Eu gostaria de deixar um versículo, se encontra em Daniel capítulo 12, versículo 3, que diz assim: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. O pastor também é um mestre, não é verdade? Está sempre disposto a nos ensinar a palavra de Deus. Irmãos, o tema de hoje diz respeito sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. Consciência aqui, né, conforme até dá uma pincelada na introdução, ele diz respeito à percepção de algo. Então, quando o comentarista, né, certamente inspirado por Deus, escreveu esta lição, a intenção dele é para que nós desenvolvamos uma percepção da importância, da necessidade de santificação na vida do cristão. Afinal de contas, o próprio textuário já nos revela, irmãos, o quão é importante e o quão é necessário sermos santos. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem o quê? A qual ninguém verá o Senhor. Santificação esta, irmãos, que é uma condição sine qua non, né, com aquele termo que geralmente os juristas usam, ou seja, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só quem é santo verá o Senhor. E não é necessário, de antemão, já vou explicar para os irmãos que não é necessário ser canonizado para ser santo, né? Tem muitas pessoas aí que santo, né, porque passou por todo aquele processo de canonização. Não, irmãos. No momento em que nós aceitamos a Cristo, e nós vamos verificar ao longo da lição, Deus, né, já nos vê como pessoas santas em Jesus Cristo. Santificação posicional. Então, eu e você somos santos. Mas devemos continuar, porque há também um processo. É verdade que a santificação progressiva, como nós vamos verificar na lição. Então, eu gosto muito de um texto, né, de uma versão que diz, a mesma Hebreus capítulo 12, versículo 12, mas numa outra versão ele diz assim: esforcem-se. Veja, irmãos, se não é importante, não há necessidade de esforço. Mas está escrito: esforcem-se. Para quê? Para ter uma vida completamente dedicada, consagrada a Deus. Porque, de novo, sem isso, ninguém verá o Senhor. Por isso, a verdade prática nos diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes, ou seja, percebidos, atentos, a respeito de quê? Da necessidade de ter uma vida santa. E o que é ter uma vida santa? Separada, consagrada a Deus, separada para, separada do mundo, separada para Deus. Este, irmãos, deve ser o nosso viver. Tem um texto
que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para o quê? A santificação. Então, irmão, nós percebemos que a santificação é algo possível. Porque tem gente que diz assim, não, santo é muito difícil ser santo. Não, irmão, se Deus nos chamou para a santificação é porque há uma possibilidade de sermos santos, de vivermos uma vida diferente da vida que vivem as pessoas que não conhecem a Jesus. Inclusive, é algo esperado por Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 vai dizer que a santificação é a vontade de Deus para nós. Então, observe, irmãos, o quão é importante. Então, a proposta de Deus para aqueles que são chamados a viver uma vida cristã é desenvolver o quê? Santificação. Desenvolver essa consciência que nós estamos num processo, e esse processo é crescente, não pode retroagir. É um dia a cada dia, vencendo as batalhas, nos tornando diferentes, mais parecidos com Cristo. E isso, irmãos, é alcançar um viver maduro, um viver santo em Jesus. Então, inclusive está escrito na lição, desse jeito o crente em Jesus, que iniciou a sua jornada de fé com Cristo, deve estar consciente da necessidade de viver uma vida santa, porque, novamente, eu friso aquilo que está no texto áureo. Ninguém verá a Deus sem santificação. E por sua vez, irmãos, essa santificação vai resultar em algo divino, que é um projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus para a humanidade? Que sejamos iguais a Jesus. Esse é o projeto de Deus. E para que isso seja possível, é necessário que nós tenhamos uma mudança, que começa no momento em que nos arrependemos e confessamos nossos pecados a Deus. Ali há um novo nascimento, há uma nova criatura. Todas as coisas se fazem novas. Tudo aquilo que era já passou para trás. Então, a partir daquele momento, Deus nos considera santo e espera que nós galguemos, nos esforcemos para viver a cada dia de maneira parecida com Cristo. Olha o que está escrito, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, Deus está falando da gente, também os predestinou. Em outra versão, os escolheu, os separou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Então você e eu fomos separados, escolhidos por Deus para um propósito divino. Qual é? Sermos semelhantes a Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que eu digo que a santidade ela resulta nesse projeto, que é o projeto de Deus. E nesse contexto, irmãos, nós temos que frisar duas coisas importantes nesse processo. Primeiro, é a palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra de Deus, é impossível o cristão desenvolver santidade. Por quê, irmãos? Porque ela é o fundamento. Ela é a base da nossa vida. Nós não dizemos isso? A Bíblia é o manual da vida cristã. Se é o manual da vida cristã, irmãos, é porque ela nos ensina tudo aquilo que precisamos para nós nos parecermos com Cristo. Então, irmãos, necessitamos conhecer a palavra de Deus. Porque nós, quando lemos a palavra de Deus, nós estamos constatando aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, para que possamos seguir as pisadas que Jesus deixou como exemplo para nós. É por isso que o salmista, lá no Salmo 1 diz assim, aquele que tem o prazer na lei do Senhor e medita na sua lei dia e noite, será como uma árvore plantada junto, o quê? A um ribeiro de águas. Irmãos, já viu uma árvore plantada junto a um ribeiro? Ela é frondosa, é bonita, não é verdade? Então, da mesma forma, irmão, o cristão que lê, medita a palavra de Deus, é uma pessoa bonita, uma pessoa frondosa, uma pessoa que prospera, uma pessoa que vive de maneira diferente de uma árvore que não está plantada junto ao ribeiro de águas. É uma pessoa que diz aqui também no texto que essa árvore que é plantada, ela dá seus frutos na estação própria. E o cristão dá fruto, irmãos, quando está
mergulhado e imergido na palavra de Deus. Frutos dignos de arrependimento. Frutos esses, irmão, baseados no amor. Ele mostra através da sua vida a paz, o amor, a longanimidade, a paciência, a benignidade, a temperança, a mansidão. Esses são os frutos, irmãos, que nos fazem ser parecidos com Jesus. Então, irmãos, quando nós lemos a palavra, nós passamos a compreender o que Deus quer para as nossas vidas. E o que Deus quer para as nossas vidas? Que nós sejamos santos. E sendo santos, cheguemos aos céus e vivamos com Ele para todo sempre. João 17 vai dizer: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica na tua palavra é a verdade. Então, palavra é importante nesse processo. Segundo ponto, irmãos, é compreender que para desenvolver esta santificação em nossas vidas, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é dele que vem a capacidade para nós desenvolvermos um andar diferente deste mundo. Veja o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, somente se andarmos em espírito, somente se tivermos a ajuda do Espírito Santo, é que seremos capazes de dizer não para as tentações, não para os desejos, aquilo que combate contra a nossa alma, contra os nossos intentos. Então, irmãos, um cristão que vive a consciência de santidade por meio da palavra e do Espírito Santo, este sim tem um viver perseverante na fé, não vacila, mas está firme na jornada até o fim, sabendo que a cada passo que dá nesta trajetória rumo aos céus, Deus está lapidando ele, Deus está moldando ele, para que no futuro, irmãos, ele seja de maneira plena semelhante ao Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. E é verdade, né? Está escrito lá em João. Aqueles que creem no seu nome deram o poder de serem feitos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E aqui ele está falando da maneira completa, porque, irmãos, dia após dia, antes da vinda do Senhor, nós temos que nos parecer com Cristo, nos detalhes, no nosso testemunho, nas nossas ações. Então é por isso que é importante o tema de hoje. E a lição começa no tópico com uma perspectiva bíblica da santificação. E aqui ele vai citar no tópico primeiro, né, santificação no Antigo Testamento, alguns textos em hebraico. Eu estava até brincando com a minha esposa, né? Que a gente lê assim, lê Kodesh, né? Mas não é Kodesh. Né? Como se pronuncia Kadosh. Né? Até brinquei com ela, só falar, cadê o chá? Começa a falar rápido, cadê o chá? Cadê o Kadosh? Brincadeiras à parte, né? Então, os termos hebraicos que são citados na lição, né? Kadosh, eles dizem respeito, são importantes, por quê? Porque eles trazem o significado de santidade. Que significados são esses? Ele diz aí, posto à parte, separado, consagrado, santificado, preparado, dedicado. Então, irmãos, quando Deus, ele diz que nós somos santos, é porque ele passa a ver a gente como pessoas que foram separadas deste mundo para viver agora de uma maneira diferente. Por isso Paulo fala, não vos amoldeis a este mundo. Por quê? Porque agora nós somos separados, somos diferentes. Vivemos agora na contramão deste mundo. E o termo é tão importante, irmãos, que o comentarista até coloca aí, aparece cerca de 469 vezes só no Antigo Testamento. Para demonstrar, irmãos, a necessidade que temos de sermos santos.
Está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 2. Assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel. Falando para Moisés, Moisés fala, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou Kadosh, santo. É isso, Deus. Então Deus espera que sejamos santos, irmãos. Tenhamos a nossa vida consagrada, separada. Veja em Êxodo capítulo 19, versículo 6 o que diz: e vós sereis o meu reino sacerdotal. Ou seja, vocês vão me representar aí na terra. E para isso vocês vão ter que ser o quê? Povo santo. Então vocês sereis meu reino sacerdotal e povo santo. Um povo que vive separado do pecado, que desenvolve uma vida totalmente consagrada a Deus. E somente desta forma, irmão, nós conseguimos agradar a Deus. Está escrito no Salmo de número 24, um texto bastante interessante. O salmista pergunta: quem, Senhor, subirá ao monte? Quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração. Em outras palavras, aquele que é santo. Santo, santo, irmãos. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E eu me maravilho, irmãos, porque no versículo 5 desse texto, ele diz assim: este que é limpo de mãos e puro de coração, ou seja, aquele que é santo, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da salvação. Mais uma vez, agora, no contexto do Antigo Testamento, Deus está falando: somente verá o Senhor, somente alcançará as bênçãos do Senhor aquele que vive de maneira santa. Portanto, está escrito lá em Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos e sede santos. Por quê? Porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. E ele complementa no versículo 8: e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Ou seja, olha aí a relevância da palavra no contexto da santificação. Porque é importante. A palavra, irmãos, é a ferramenta que Deus nos concedeu para nos ajudar nesse processo. Aí ele fala também do Novo Testamento. Está escrito aí no Novo Testamento, ele usa mais uma palavra aí, né? Aiazo, quer dizer santificar, com o mesmo significado das expressões em hebraico. Para mostrar, irmãos, que tanto no Antigo quanto no Novo, santidade é uma exigência, santidade é uma necessidade para o povo de Deus. Tanto é, irmãos, que agora, Pedro escrevendo aos irmãos dispersos na Ásia, ele diz o quê? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que está na nossa leitura bíblica. Mas, como é santo, veja só, lá em Êxodo, em Levítico, Deus fala para o povo de Israel. Moisés fala para o povo de Israel: eles precisam ser santos, porque eu sou santo. Aí você pode dizer: não, mas isso é só coisa do Antigo Testamento, não tem no Novo não. Aí a mesma coisa, Deus, por meio de Pedro, fala à sua igreja. Olha, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. E ele especifica aqui, irmãos, não é somente num aspecto da vida, mas é em todas as áreas da vida. Ele diz: em toda a vossa maneira de viver. É no falar, é no deitar, é no agir, é no comer, é no vestir. É em tudo, irmãos. Em tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos ser santos. E ele diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, irmão, santidade é algo relevante para a vida cristã. Efésios capítulo 5, versículo de número 26, na verdade o 25 e o 26, para ficar algo mais completo, está escrito assim:
Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por que Cristo fez isso? Se entregou pela igreja. Aí diz o versículo 26. Para que a santificasse. Olha só. Cristo se entregou para que nós fôssemos santos. Para que pudéssemos ser santificados. Por meio de quê? Aí o texto continua. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Palavra, irmãos. A gente às vezes não dá crédito a isso aqui, ó. Mas isso aqui é instrumento de Deus para nós termos uma vida santa. No versículo de número 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, tem um outro texto muito interessante, que diz assim, quem puder abrir comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Diz assim, e o mesmo Deus, Paulo rogando a Deus pela igreja, Paulo roga, e o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo. Tudo, irmãos. Complementa aquilo que Pedro fala, em toda a vossa maneira de viver, em tudo. E ele continua, e todo o vosso, o homem não é um ser tricotômico, que a gente acredita, né? Alma, corpo e espírito. Aí ele diz, em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados o quê? Irrepreensíveis. O que é isso? Santo. Santo. Em tudo. Nas três esferas da nossa vida. Corpo, alma e espírito. Não, o corpo é mau. Não necessita ser santificado. Não, irmão, necessita ser santificado também. Aqui está a prova de que toda a nossa estrutura precisa ser santa. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, o amado tais promessas, purifiquemo-nos. Ou seja, olha, vamos nos lavar, nos regenerar, nos consagrar, nos oferecer totalmente a Deus, de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade em quê? No temor, na obediência a Deus. Olha a palavra de novo aí, ó. A gente só consegue aperfeiçoar a nossa santidade obedecendo a Deus. E a gente só obedece a Deus quando a gente conhece a vontade de Deus. E onde é que está revelada a vontade de Deus? Na palavra do Senhor. Então, irmãos, por isso, ele traz no tópico 3, a santidade exigida pela palavra. Então, irmão, santidade não é algo criado pelos pastores das igrejas, por um conselho de doutrina da igreja. Não, esse papo aí de santidade é invenção do homem. Não. A santidade, irmãos, ela se origina em Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Ele habita no santo monte. O seu nome é santo. Suas mãos são santas. Seus olhos não conseguem ver o mal, porque eles são puros. Não é verdade? Seus pés são santos. Então, tudo que envolve Deus, irmãos, é santo. Então é necessário que aquele que se aproxima de Deus seja também santo. E está expresso na Bíblia isso porque ele sabe que somente dessa forma galgaremos a vida eterna ao lado do nosso Senhor. E aí fala, em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. A lição está escrita desse jeito. E ele cita 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E é interessante, irmãos, porque ele diz assim, como é santo aquele que vos chamou, então existe um modelo. Existe um padrão. Não é de qualquer forma. Ah, eu vou ser santo aqui, desse jeito aqui, ó. Não, eu vou ser santo dessa forma aqui, ó. Observando esse aqui, esse é meu parâmetro, esse é meu jeitinho, não. Não existe relativismo em relação à santidade. É um padrão absoluto. Que padrão é esse? Deus. E ele diz,
como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santos. Ele é o padrão. Ele é o parâmetro. Ele é o exemplo. E é ele que nós devemos seguir. E é por isso, irmãos, eu repito, a exigência de nós nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, porque não tem como nós vivemos em santidade se não conhecermos o padrão de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Então a lição diz assim: desse modo o crente em Jesus não pode ter compromisso com comportamento pecaminoso, visto que sua lida diária, a sua labuta, o seu cotidiano, ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida diferente. É esse estilo de vida, irmãos, que nós nos propomos a buscar quando aceitamos a Cristo. E isso envolve o quê? Renovação de mente, pureza de coração, ações corretas. Observem, quando eu falo renovação de mente, Paulo escrevendo aos Romanos, eu repito aquele versículo, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, uma mente renovada pela palavra de Deus, ela é fundamental para ter uma vida santa. Porque por meio da meditação nas Escrituras Sagradas, dia após dia, noite após noite, que a mente do crente vai se alinhando aos pensamentos de Deus. Porque o que Deus quer está aqui. Então, se eu passo a conhecer, eu passo a viver aquilo que Deus quer para a minha vida. Isso é renovação de mente. E isso traz santificação. Pureza de coração. Irmão, você sabia? Esse dia eu estava lendo o versículo, estava relembrando um versículo, né, muito interessante, que se encontra em Mateus. Mateus, capítulo de número 7, versículos 21 ao 23. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Olha o que diz lá. Tudo isso está no coração do homem. Tudo isso aqui está no coração do homem. Veja. Diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Eita, que tanta coisa ruim, não é verdade? Isso tudo sai do coração do homem que vive sem Deus. Então, irmãos, quando o texto nos propõe a sermos puros de coração, que somente eles entrarão nos céus, nós temos que purificar isso. E como é que eu faço para purificar isso? O meu coração. Aí está escrito lá em um Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem? E aí eu vou mudar aqui. O cristão, o seu caminho. E diz o texto, observando. Observando conforme a tua palavra. Então, quando a gente observa a palavra, irmãos, nós ajeitamos tudo isso. E é por isso que está escrito no provérbio: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então é necessário termos uns corações puros, porque é do interior, irmãos, que contamina o homem, e por isso nós temos que começar a santificação de dentro para fora. Então nós comparamos, terminamos esse tópico primeiro com a sinopse, que é muito interessante. A palavra de Deus aponta para um estilo de vida santo, sem o qual não podemos agradar a Deus. Então, irmãos, sem santificação, nós não podemos agradar a Deus. Sem santificação, nós não vamos para o céu. Aí começamos o tópico 2. Agora que nós constatamos que Deus é santo, santidade é uma necessidade para a igreja, e como nós devemos nos santificar, que é através da palavra e pelo poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas, agora vamos ver o que é a santificação. Como é que se dá esses estágios na vida do cristão? Então ele diz assim: a partir do que estudamos sobre os termos bíblicos, e os irmãos vão lembrar o que significa santificação,
separado, ser consagrado, ser dedicado a Deus. Então, feito isso, irmãos, então eu percebo que é um aspecto muito importante da minha vida, porque não é somente um ato, mas é um estado, é um processo, diz a lição, pelo qual o pecador, eu e você antes, nos tornamos santos. É um ato de separação do mundo, porque no momento que nós aceitamos a Cristo, estamos dizendo não para o mundo e sim para Deus. E é um processo, irmãos, um chamado para nós nos distanciarmos do pecado e das práticas mundanas. Por isso é um processo, porque ele exige que nós nos tornemos a cada dia semelhantes a Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o primeiro tópico, ele termina dizendo assim a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita plenamente na sua vida. É este o objetivo, como já foi explicado aqui anteriormente. Então, o Espírito Santo, irmãos, age em nossas vidas, aplicando a palavra em nossos corações naquilo que Jesus ensinou. É desse jeito que o Espírito Santo faz. Ele vai mostrando para a gente, olha, você leu, é assim. É aquilo lá que você meditou, é aquilo lá que você meditou, que você pensou, que você estudou à luz das Sagradas Escrituras. Age dessa forma, pensa desse jeito. Toma essa atitude, porque está escrito assim na palavra de Deus. Veja o que está escrito em João, capítulo 16, versículo de número 13, diz assim, ó, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo, irmãos, é este Consolador que a Bíblia está dizendo aqui, ele veio para nos guiar em toda a verdade. E onde é que está a verdade? Está aqui. Então, é por isso, irmãos, é importante o papel também do Espírito Santo no processo de santificação. E aí, vamos falar agora sobre os estágios da santificação. O primeiro deles, irmãos, é o inicial, o posicional. No momento em que nós aceitamos a Cristo, é verdade, o novo nascimento, a regeneração, surge, não é isso? Um novo homem, uma nova criatura. Nós somos justificados e também santificados. Agora, irmãos, nós somos posicionados de uma maneira diferente diante de Deus. Deus agora passa a ver a gente como santo. E eu acho interessante para provar isso, aquilo que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 2. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, eles são santos. Já são santos por quê? Porque tiveram encontro com Deus, com Jesus. Eles são santos. Chamados para serem santos. Opa, eu já sou santo? Sou chamado para ser santo de novo? Aí, irmãos, é um versículo que mostra que existe a santificação posicional e a santificação progressiva, ou seja, não para no momento em que nós aceitamos a Cristo, mas é uma necessidade para toda a nossa vida. E ele vai dizer, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, está na lição, pois por intermédio do Espírito Santo, o crente ele é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado para viver em Cristo Jesus. Então, irmãos, no momento que aceitamos a Cristo, o crente ele é separado e posicionado em Cristo para viver uma nova vida. E embora muitos carecem ainda de crescer, né, na palavra de Deus, os coríntios precisavam, nós já somos santos. Deus já nos enxerga santo, porque vê na gente o penhor da salvação, que é o Espírito Santo de Deus. Mas há também, irmãos, o segundo estágio, e esse é aquele que nós necessitamos entender, que é a santificação progressiva. No momento que aceitamos a Cristo, nós somos posicionados. Deus tira a gente daqui e bota aqui, ó. Agora você é santo. Vejo você como santo. Mas existe uma coisa.
Você tem que continuar desse jeitinho aí. Você agora assumiu um compromisso de viver uma vida diferente do mundo. Aí entra a santidade progressiva, ou seja, a cada dia, a cada instante, a cada momento da minha vida, eu tenho que me consagrar a Deus. Despojando-se do velho homem, revestindo-se do novo homem. Efésios capítulo 4, gostaria que os irmãos abrissem e acompanhassem comigo. Efésios capítulo 4, versículos 20 ao 24. Veja o que está escrito lá. Todos acharam? Eu vou ler. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, olha só, quanto àquilo lá do passado, a minha vida antes de aceitar a Cristo, vos despojeis do velho homem. Porque esse velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, por isso, nós devemos nos despojar. Sai para lá, homem antigo. É isso, sai para lá, homem antigo. Agora vive um novo homem. Ele diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. No versículo 24, e vos revistais do novo homem, que agora não é segundo o padrão do mundo, mas segundo quem? Deus, criado em verdadeira justiça e santidade. A partir do momento que aceitamos a Cristo, irmão, nós somos criados novos homens, não segundo o padrão de Deus, mas segundo o padrão, não segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus, criado o quê? Para sermos justos e santos. Santos, irmãos. É importante nos despojar por isso, porque agora nós somos nova criatura. Paulo escrevendo aos Coríntios falou, aquele que aceita a Cristo, irmãos, é nova criatura, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Então agora eu tenho um novo objetivo, um novo propósito, um novo viver, um novo agir, um novo pensar, um novo falar, um novo vestir, que deve, irmãos, refletir a minha santidade, porque nós temos uma responsabilidade perante o mundo. Filipenses, se não faz memória, capítulo 2, versículo 15, diz que nós devemos ser luzeiros do mundo. E Paulo está apenas afirmando aquilo que o Senhor Jesus já havia declarado lá no Sermão da Montanha, quando ele diz o quê? Que o cristão é o quê? Capítulo 5, versículos 13 a 16, bem conhecido. Que nós somos o quê? Sal e luz. E no versículo 16 diz que as nossas ações devem resplandecer como sal e luz, para que o mundo veja as nossas obras e faça o quê? Glorifiquem a Deus. Então nós fomos chamados por Deus para viver em santidade. E Paulo vai dizer, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, na verdade a partir do 12 é interessante nós lermos, diz assim, não que o já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Paulo está dizendo, eu não alcancei a perfeição. E nenhum de nós vai alcançar a perfeição aqui nesta terra, que é o próximo passo, é o próximo estágio da santificação, que é a glorificação. Mas enquanto estamos aqui vivendo a santidade progressiva, dia após dia, passo após passo, ele diz assim, ó, mas, eu não sei que eu não alcancei, mas prossigo. Ele segue adiante, firme, forte, animado, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, a perfeição, não alcancei, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não tem mais relevância a minha vida passada. O que importa agora, irmãos, é ser diferente, viver com Cristo, viver em santidade, viver na palavra do Senhor. Ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E que alvo é este, irmãos? É o prêmio da soberana vocação.
é o estágio final, é a glorificação, é um corpo, irmãos, incorruptível, livre da mortalidade, seremos imortais e viveremos para sempre com Cristo. Mas para isso, é necessário sermos santos a cada dia. E é nesse momento, irmãos, é nesse estágio do processo de santificação progressiva que nós devemos desenvolver o quê? Os frutos do Espírito. Foi para isso, irmãos, que Deus nos chamou. Para as boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para fazer boas obras. Andar em amor, andar em paz, andar com alegria, andar com mansidão, andar com temperança, andar com benignidade, andar com bondade, andar com alegria. Irmãos, é isto que Deus nos chamou. Então o cristão tem que aprender a se submeter ao Espírito Santo, voltar-se para a palavra de Deus, para que a sua vida a cada momento seja transformada, seja diferente. E se nós assim agirmos, aí chegaremos ao estágio final, que é a santificação final, definitiva, consumada, futura, ou seja, a glorificação dos nossos corpos. Aí sim, irmãos, aí sim estaremos livres, glórias a Deus, estaremos para sempre com o Senhor, transformados, revestidos de quê, irmãos? Da imortalidade, de um corpo incorruptível, igual ao corpo ressurreto do Senhor Jesus. Em outros termos, aquilo que foi traçado por Deus, quando chegarmos lá, irmãos, terá o seu propósito alcançado. Todo o pecado foi removido. E agora, irmãos, estaremos, naquele momento, para sempre, em perfeita santidade. Aí sim, poderemos estar do lado de Jesus, do lado do Senhor, do nosso Deus, que é santo em sua essência, porque santo também seremos de uma forma completa, de uma forma cabal. Mas até lá, diz o texto Aarão, devemos nos esforçar para viver em santidade, diferente. O alvo da santificação, diz o subtópico 3 do tópico 2 da nossa lição. E ele diz, segundo o estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos, irmãos, que o propósito da santificação é fazer o quê? Tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter cristão. Em outras palavras, semelhante a Cristo. É aquilo que nós vemos lá no início. Qual é o propósito da santificação? Ser semelhante a Cristo. É por isso que o Senhor fala nas bem-aventuranças, lá no versículo 8, se não me falha a memória, 3:8. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Santo verá a Deus. Consagrado verá a Deus. Separado deste mundo verá a Deus. Então, irmãos, foi o Senhor que Jesus que falou isso. Somente os limpos. Então, quer ser feliz, quer alcançar a vida eterna, seja limpo de coração. Este é o alvo. Este é o propósito da santificação. Aí o texto diz, nesse aspecto, na lição ainda, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, para guardar, para praticar seu mandamento. Por quê? Porque é a palavra, irmãos, que nos santifica. Já foi lido aqui, João 17:17. Então, só podemos alcançar, só podemos viver em santidade quando estudamos a palavra e nos deixamos ser ajudados pelo Espírito Santo de Deus. E aí sim, quando isso acontece, o que a Bíblia nos revela? Que nós passamos a ser morada de Deus. João capítulo 14, versículo 23, que é citada na lição. Vamos ler ele? Diz assim, ó. Vou dar um tempo para os irmãos abrirem a Bíblia. João capítulo 14, versículo de número 23.
Olha o que diz. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, quem ama a Deus esta manhã? Quem ama a Deus, irmãos? Diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra, vive em santidade, Deus faz morada. Louvado seja o nome de Deus. É por isso, irmãos, que Paulo escreveu que Paulo fala que nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, nós somos cristãos, guardamos a palavra, vivemos em santidade, e é por isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Na congregação, lá em Natal, antes de vir pela última vez agora para o Rio, nós nos congregávamos numa congregação que na frente tinha um estacionamento, e do lado do estacionamento tinha um lugar onde as pessoas da comunidade ali da rua deixavam seu lixo. Era aberto. Certo dia de manhã, irmãos, ao chegar, a gente viu eu percebi que estava horrível, o lixo tudo rasgado, estava aquele fedor que batia na igreja que ficava do lado da frente. E aí veio na minha mente: Deus não habita em lugar sujo. Se você, sendo humano, já está achando nojento estar ali no meio do lixo, imagina eu que sou santo. Então nós temos que viver santo, de maneira santa, para que Deus habite em nós, para que o Espírito Santo esteja em nós. Deus nos chamou para sermos santos, semelhantes a Cristo, e esse deve ser o nosso alvo. Faça como Paulo, esse é o nosso alvo, prossiga para alcançar esse alvo. Aí entramos no tópico 3, o último. Diz assim: o julgamento do Deus Santo. Ora, Deus é santo, mas aqui nós vamos aprender que Ele também é justo. E justiça, irmãos, não é algo contrário à santidade. Eles andam juntinho. Eles se relacionam. A justiça e a santidade de Deus andam assim, casalzinho. E porque Deus é justo, Ele não pode deixar impune o mal. E nós vamos verificar ao longo deste tópico 3º que Deus ele é santo e pune o mal, pune o pecado. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. No momento em que o homem peca, irmãos, Deus já decreta de imediato qual é a consequência: é a morte. E eu não me refiro aqui à morte física, mas a pior delas, a morte espiritual, morte eterna, que vai ser para todo o sempre. É isto que Paulo está dizendo aos Romanos. Por Deus ser justo, existe uma pena para o pecado, para o mal, e esta pena é a morte, a separação definitiva de Deus e o pecador. Isaías 59, versículo 2 já nos diz isso. Que os pecados de Deus nesse mundo, enquanto vivemos, nos separa do Senhor. É por isso que muitas vezes Deus não nos ouve, por conta do pecado. E esse pecado gera uma morte que não é qualquer morte, é a morte definitiva. Então, irmãos, a Bíblia, adentrando agora no tópico 3º, a Bíblia fala de Deus como santo em sua essência. E não há outro santo igual a Deus. Como Deus não há. Nós devemos procurar sermos santos. Mas como Deus, irmãos, não há, porque Deus é santo. Mas santidade de Deus é um atributo comunicável ao humano. É algo que Deus passa para o humano, para que o humano também viva dessa maneira. Tanto a justiça, como também a santidade. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Então também é um atributo comunicável de Deus. Que é um atributo comunicável? Aquele com que nós podemos também, que Deus se comunica conosco, que nós podemos também desenvolver e devemos desenvolver. Então a justiça de Deus também é um atributo. Nós devemos também ser justos. Então se eu acho injusto
alguém que comete uma falha e penso que essa pessoa deva pagar por aquela falha, imagina Deus, que é santo de uma maneira totalmente completa em sua essência. Apocalipse, capítulo 15, versículo 4 diz assim: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Não quer dizer que só Deus seja santo, mas do jeito que Ele é só Ele. Em sua essência, da maneira completa, sem nada. Só Ele é santo. Nem os anjos são santos. Só Deus é santo dessa maneira. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, assim, não há santo como é o Senhor. Então Deus, irmãos, tem um padrão. Deus é santo e exige um padrão de santidade. Por isso, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 48, Jesus, na verdade, Ele nos exorta, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeitos. Ele sabe, irmãos, que nós não seremos perfeitos em sua completude, mas nós devemos buscar a perfeição e não pode ser justificativa para que nós não busquemos pelo fato de não o sermos da forma que Deus é nesta vida terrena. Nós devemos procurar ser perfeito. A Bíblia revela a Deus como o Santo de Israel. Tem um nome santo. Os serafins cantam. Lembra Isaías 6,3? Santo, 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 santo. Então, irmãos, Deus é santo e exige santidade. A Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Salmo 29,2, 96,9, 1 Crônicas 16,29. São textos, irmãos, que nos revelam que nós devemos adorar a Deus em santidade, na beleza da sua santidade. Mas também a Bíblia fala que Deus, Ele é justo. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco no subtópico 3º. Por isso, irmãos, por Deus ser santo, é que Pedro, e aí eu volto a citar o texto que se encontra na nossa leitura bíblica em classe, está na revista, 1 Pedro 15,16. Ele exige de nós, olha, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha só, como é santo, também devemos ser santos. E aí ele fala no subtópico 2, santidade é exigida para todos os crentes. Não é somente para os pastores, não é somente aqui para os professores, ou para os obreiros, as obreiras, mas é para todo mundo, irmãos. Para todo cristão, Deus exige santidade. É 1 Pedro 1,15,16, Efésios 1,4, 1 Tessalonicenses 4, 3, 4, Hebreus 12, 14. Todos esses versículos nos mostram que Deus exige santidade de todos os crentes. Primeiro, e o que é a santidade? Qual o objetivo da santidade? É fazer com que a gente ande semelhante a Jesus. Aí vamos abrir lá em 1 João 2,6. 1 João, capítulo 2, versículo 6. E um outro irmão, abra por favor em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 21. Dois, 6. Andar como quem? Ele andou. Quem diz que está nele tem que andar como ele andou. De novo, quem diz que está nele deve andar como ele andou. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que ele quer. Isso é santidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Sigais o quê? As pisadas do Senhor. Então, irmãos,
santidade é para todo cristão. E ele é o exemplo. É esse modo, é esse estilo de vida que eu devo seguir. Jesus Cristo tem um livro que depois transformou até num filme, diz assim, em seus passos, o que faria Jesus? Não são dessa forma, irmãos. Se você é dono do seu corpo, diga para ele, corpo, não adoeça. Você consegue fazer isso? Não consegue. Consegue, irmão? Corpo, não adoeça. Cabeça, não sinta dor, não quer sentir dor. Você não é dono do seu corpo. 1 Samuel, né? Mas Cristo vive em mim. Né? 1 Samuel. Mais de Deus. 1 Samuel 2,6 ele fala, é Deus que é o dono da vida, é Ele que tira e dá, então Ele é o dono do meu corpo. Eu não tenho poder sobre o meu corpo, eu sou apenas um mordomo do meu corpo. Tudo que eu faço com o meu corpo é para Deus, eu vou dar conta, vou prestar contas. Romanos capítulo 14, versículo 12, e Eclesiástica 12, 14, que é só eu guardei porque é o contrário, né? Um é 14, 12, outro é 12, 14. Fala exatamente isso, nós haveremos de prestar contas a Deus de tudo aquilo que fazemos, inclusive no nosso corpo. E é por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses que todo o espírito, todo o vosso corpo, toda a alma sejam considerados o quê? Irrepreensíveis. É tudo repreensível e santo para Deus. E aí, irmãos, nós aprendemos que nós somos chamados a viver de maneira diferente neste mundo. Não para nós, mas para Cristo. E chegamos ao tópico número 3, subtópico 3 do tópico 3, né? Você me atrapalha nesse negócio. Subtópico 3 do tópico 3. E está escrito assim, ó, santidade e justiça de Deus. Salmo, queria que alguém lesse para mim. Salmo 145, versículo de número 17. Salmo 145, versículo de número 17. Então o Senhor é o quê? Justo e santo. O Senhor é justo e santo. Como santo, irmãos, Ele é totalmente puro. Ele odeia o mal. Ele abomina o mal. E é por isso que Ele decreta punição para o mal. Veja o que está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Porque Deus, Ele é santo, verdadeiro, puro. Mas Deus também, Ele é justo. E isso faz o quê? Que Ele haja sempre de acordo com aquilo que é correto. E qual o parâmetro? Ele estabeleceu o que é correto e o que não é. Está aqui, ó. É por isso que eu repito, a palavra de Deus, irmão, nos ensina aquilo que é certo e o que é errado. Eu só vou conhecer aquilo que é certo e errado se eu meditar, mergulhar, imergir. Não tem aqueles cursinhos que falam imersão no inglês em 6 meses, intensivão. Imersão na palavra, irmãos. Imersão na palavra. Quer ser santo? Mergulhe na palavra. Deixe-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E ele começa, desse modo, compreender, está na lição, tá? Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus nos ajuda a reconhecermos a importância, irmãos. Por quê? Porque Deus jamais deixará o ser humano impune. Foi assim com o povo na época de Noé. De Noé, exatamente. Deus olha para a humanidade e vê a corrupção. Vê que o homem é mau. O coração do homem é mau. Então, Gênesis 6, 12 e 13 diz assim, ó, e viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque toda a carne, todo ser humano, todo homem, toda mulher, havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí no versículo 13,
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Por quê? Porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E foi exatamente o que aconteceu. Mais uma vez, irmão, Deus está nos alertando que um dia esta terra, irmãos, irá findar, irá ser destruída. Por quê? Por conta do pecado da humanidade. Por isso é necessário, irmãos, nós nos apercebermos, temos a consciência da santidade. Por quê? Porque Deus é santo e há de punir o mal, porque também Ele é justo. Por isso Ele não tolera o pecado. Por isso é necessário que nós sejamos santos, para não sermos julgados com os ímpios, mas sermos, irmãos, premiados com os salvos que já foram antes de nós. Louvado seja o nome de Deus, e existe um prêmio. A soberana vocação, existe um prêmio, irmãos. E que prêmio é este? É viver para todo sempre com o Senhor. Mas para isso, há necessidade de sermos santos. Por isso, na conclusão, diz assim, na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade, para que possa tomá-la como o padrão de vida. O nosso padrão de vida é a santidade, é a palavra de Deus, porque ela nos santifica. E diz assim, devemos sempre progredir em santidade desde o momento em que iniciamos a vida em Cristo até o final da nossa jornada. Qual o tema da lição aí? Como um todo, a revista. A carreira que nos está proposta. E é essa carreira que nos está proposta. Essa carreira, irmãos, envolve santificação, separação deste mundo, viver de maneira diferente, de modo que as pessoas vejam as nossas obras, glorifiquem a Deus, consigamos testemunhar. Fazendo isso, irmãos, nós alcançaremos o prêmio, e o prêmio é a vida eterna. Só alcança a vida eterna quem é santo nesta terra. Eu agradeço a oportunidade e rogo a Deus, irmãos, que nos ajude a entender, a praticar a santificação dia após dia. Amém.